Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, irmãos. Saudações fraternas a todos. Estamos aqui para mais esta oportunidade de trabalho com o Cristo. Que Jesus nos inspire as melhores palavras. E nós vamos ler um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Sabemos que hoje é dia 25 de dezembro, onde comemoramos o nascimento de Jesus. E separamos aqui, então, anteriormente, um trecho do Evangelho, no capítulo 2, Meu reino não é deste mundo. É uma frase que Jesus, então, falou numa ocasião em que esteve junto a Pilatos. Nós vamos ler esse trecho aqui no item 4, Realeza de Jesus. Que o reino de Jesus não é deste mundo, todos conseguem compreender. Mas será que Jesus também teve um reino na terra? O título de rei nem sempre implica o exercício do poder por um determinado período. Ele é dado de maneira unânime a todos aqueles que, por sua genialidade, se sobressaem em uma atividade qualquer, dominando seu século e influindo sobre o progresso da humanidade. É nesse sentido que se diz o rei dos filósofos, dos artistas, dos poetas, dos escritores. A realeza onde o rei usa a coroa é quase sempre um jogo de interesses e oportunidades, sendo na maioria das vezes amaldiçoada. A realeza terrena encerra-se com a morte do rei. A realeza moral, nascida do mérito pessoal e consagrada no tempo, tem muito mais valor e importância do que aquela que efetivamente leva a coroa. Além de ser imortal, é sempre abençoada pelas gerações futuras e continua governando mesmo após a morte. Sob esse aspecto, Jesus foi o rei mais poderoso de todos os soberanos da terra, e foi com razão que ele disse a Pilatos: Eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, irmãos, o reino que Jesus se referia não é este reino aqui do planeta Terra, que é ainda muito apegado às questões materiais. O reino que Jesus se refere é um reino evoluído moral e espiritualmente, onde o bem impera. Então Jesus foi este rei, Jesus foi este sublime irmão, porque Jesus é o nosso irmão mais velho e que nos trouxe a lei de amor. Então, por estes dias do Natal, nós ficamos felizes, né? Nós nos envolvemos nos preparativos do Natal, nós nos envolvemos com alguns presentes que nós gostamos de dar aos outros, nós nos envolvemos com a decoração natalina, que é linda e é alegre, e nós ficamos felizes. E nós nos envolvemos assim neste movimento, e a nossa felicidade, a nossa alegria e todo esse sentimento que invade a nossa alma de uma paz, de uma tranquilidade, de uma alegria. Este movimento faz com que a vibração do planeta Terra se eleve. Os amigos espirituais, através da literatura espírita, nos dizem que é por estes dias que a espiritualidade consegue atender grande número de irmãos nossos que ainda se encontram perdidos, confusos, apegados às coisas materiais e ligados aos vícios, muitos suicidas. Então, a espiritualidade consegue atender este grande número nestes dias em que a vibração do planeta Terra se eleva. Nós estamos felizes porque é o Natal. Nós desejamos Feliz Natal aos nossos irmãos. Desejar Feliz Natal é desejar, é dizer, é traduzindo o que é Feliz Natal, é dizer que nós estamos felizes por conta do momento em que Jesus nasceu. Jesus nasceu
para ti. Jesus nasce para mim. Nós temos uma data cronológica do Natal e há historiadores que dizem que não é bem o dia 25 de dezembro que nós vamos comemorar o nascimento de Jesus. A data, o dia em que Jesus nasceu. Mas a humanidade adotou o dia 25 de dezembro para comemorar o nascimento e o aniversário de Jesus. Então, nós comemoramos no dia 25. Mas, quando foi? Isto é uma data cronológica, mas quando foi que Jesus nasceu para nós? Numa data espiritual. Jesus nasce para cada um de nós, quando nós definitivamente olhamos o nosso irmão de caminhada e fazemos a ele tudo aquilo que gostaríamos que ele nos fizesse. Quando nós amamos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Todos nós nos amamos porque todos nós gostamos de receber coisas boas. E quando nós falamos em coisas boas, nós falamos da doçura, afabilidade, quando nós falamos do respeito, né? Todos nós gostamos que possamos dar isto ao nosso irmão. Isto é amor, né? Então, por esta época do Natal, então, nós também ficamos envolvidos nestes sentimentos. E quando Jesus nasce para nós, é quando nós fizemos essa opção. E então, também nesta época, fica mais propício perdoar aqueles desafetos, aquelas pessoas que temos ainda dificuldade de conviver, de viver e conviver. Então vamos nos reconciliar, vamos perdoar, porque é um momento propício, o Natal, o dia do Natal. É um momento muito abençoado, muito sublime, propício. Podemos pegar o telefone e ligar para aquela pessoa que nós amamos e que sabemos que está ali esperando. Às vezes essa pessoa está esperando que nós liguemos para dizer para nós que ela nos ama, que ela nos quer bem. Mas por algumas questões pequeníssimas nós nos distanciamos. Então no dia do Natal é um momento que nós podemos e devemos telefonar, podemos mandar mensagem, porque é um momento este ano que ficou um pouco diferente. Este ano o nosso Natal foi um pouco diferente, gostaríamos de ter estado com um grande número de amigos, um grande número de familiares, não foi possível. Mas no momento que pudermos, vamos nos reunir e certamente teremos estas oportunidades. Então, vejam quantas coisas sobre o Natal. Jesus nasce. Quando nós temos dois exemplos. Quando Jesus nasce espiritualmente para cada um de nós. Nós temos o exemplo de Paulo, que então encontra Jesus a caminho de Damasco. E quando Jesus chama Paulo, porque Jesus não chamou somente a Paulo, Jesus nos chama todos os dias. E quando Jesus chama Saulo, Saulo, por que me persegues? Paulo acorda e vê nascer Jesus em seu coração. Toma consciência de quem ele é, o que ele está fazendo, para onde tudo isto vai levar. Ele se torna então o apóstolo do amor. Um outro exemplo nós temos de Pedro. Jesus, em certa ocasião, pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: claro, mestre. Mas Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: mas é claro que sim, mestre. Por que a dúvida? E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? E Pedro então fica intrigado e diz: certamente que sim, definitivamente que sim, Jesus, estarei contigo sempre. Não duvides, Senhor, estarei sempre contigo. E Pedro então, naquele tumulto, não é? Quando Jesus é preso,
Pedro nega Jesus. E quando Pedro nega pela terceira vez Jesus, ele toma consciência do que está fazendo, e é nesse momento que Jesus realmente nasce no coração de Pedro. Porque é nesse momento que Pedro decide colocar em seu coração Jesus e tomar, então, as palavras, os ensinamentos de Jesus e levar adiante. Nesse grande também apostolado de Pedro. Então, nós temos muitas coisas que nós podemos falar sobre o Natal, mas nós vamos falar um pouquinho da história também do Natal, como nós gostamos de ouvir, não é? Jesus nasceu em Belém, Maria e José moravam em Nazaré, mas por conta do recenseamento, dirigiram-se a Belém. Quando chegaram em Belém, a cidade estava lotada, não havia lugar nas hospedarias para, então, acomodar Maria. Maria estava grávida e já estava dando sinais de que Jesus já estava aí por chegar, por nascer. Então, José consegue um lugar um pouco afastado da cidade para acomodar Maria. É um lugar onde se guardavam os animais. Então, uma estrebaria. E é ali, neste lugar simples e singelo, que Jesus decide nascer. E já quando nasce, ainda bebê, ele nos dá a primeira e grande lição. Não importa se nós vamos nascer num berço de ouro, não importa se nós vamos nascer num berço de palha, como Jesus escolheu para nascer. O que importa é o que nós vamos fazer da nossa vida. O que importa é o que nós vamos construir na nossa vida, nessa oportunidade da vida que Deus nos deu. Porque Jesus pode nascer em nossos corações todos os dias da nossa vida. Quando praticamos a caridade, quando perdoamos, quando somos humildes, quando podemos ajudar, auxiliar, quando somos indulgentes, aceitando o outro na altura em que ele se encontra, na altura evolutiva em que ele se encontra. Jesus pode nascer todos os dias. Podemos ter 25 de dezembro todos os dias da nossa vida, se assim nós quisermos. Mas é preciso decidir empreender esta caminhada. Então, Jesus vai crescendo e aos 12 anos ele vai ao templo e vai ouvir então o que os doutores da lei têm para ensinar a ele, este menino. Jesus ouve e também começa a conversar com os doutores da lei e que ficam encantados com tamanha sabedoria e inteligência, porque Jesus compreendia tudo sobre esta lei que ali eles estavam falando. E é por esta ocasião também que Jesus, então, fica conversando com os doutores da lei e a mãe e o pai de Jesus se afastam um pouco e perdem de vista Jesus. Então, Maria, quando se dá conta, como nós que somos mães, né? Quando nós nos damos conta onde é que está meu filho, Maria vai à procura do filho. E há quem já ouve que Maria está procurando o filho, vai lá perto de Jesus, aos 12 anos, e diz: Jesus, tua mãe está te procurando. E Jesus, então, deixa outra lição maravilhosa, profunda. Quem é minha mãe? Quem é meu pai? Quem são meus irmãos? E Jesus, então, faz esta pergunta e também responde: todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu é, por assim dizer, minha mãe, meu pai, meu irmão. Então, queridos irmãos, que lição! E quando Maria encontra Jesus, Maria então diz: filho, estava preocupada, te perdi de vista. E Jesus então diz: por que te preocupastes? Minha mãe, por que te preocupastes? Não sabias tu
que eu estava tratando dos assuntos de Deus? Olha que lindo. Jesus então sempre foi esta criança amorosa, Jesus sempre foi uma criança diferente, que foi muito amigo, que sempre conversava com os mais humildes, com os excluídos. E Jesus então, quando estava entre os doutores da lei, que ficaram encantados com tamanha inteligência e sabedoria. O que mais nós podemos falar sobre Jesus, o aniversariante do dia? Nós podemos dizer que Jesus ensinava através de parábolas por onde ele passava e ele encontrava um contexto favorável para lhe deixar o seu ensinamento moral, porque ele veio nos deixar ensinamentos dentro de uma moral para que nós pudéssemos evoluir espiritualmente. Nós precisávamos ajeitar essas questões morais. Então, quando ele passava, que ele olhava alguma questão, como, por exemplo, da ovelha perdida, não é? Um pastor que cuidava das ovelhas, e ele aproveita ali e conta que havia um pastor que cuidava então de 100 ovelhas, e ao término do dia recolheu as ovelhas, contou o número e faltava uma ovelha. E esse pastor deixou as 99 em segurança e foi atrás desta ovelha perdida. Nesta parábola, Jesus nos diz que nenhum filho se perderá, nenhum de nós se perderá, né? Então Jesus nos ensinava por parábolas, Jesus nos ensinou também através de sermões, e o Sermão da Montanha é o que mais nos encanta pela sua simplicidade, pelo teor de consolação e esperança que contém. Então, nestes dias do Natal, nós nos sentimos envolvidos pelas bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. Como nós nos sentimos mansos e pacíficos nestes dias, neste dia de hoje especialmente. Estamos mansos, estamos pacíficos. Poderíamos abraçar o planeta, poderíamos abraçar a todos. Bem-aventurados os misericordiosos, aqueles que sabem perdoar, e hoje é um dia que nós vamos conseguir perdoar com bastante facilidade e não vamos deixar esta oportunidade passar. Bem-aventurados os puros de coração, porque estes enxergarão a Deus. E hoje é um dia em que temos puro o nosso coração, meus irmãos, porque invade a nossa alma este dia de sentimentos sublimes de amor. Invade a nossa alma um sentimento, uma certeza da continuidade da nossa vida, da nossa construção, da nossa caminhada. E essa pureza, com essa pureza de coração, poderemos enxergar a Deus, sentir muito mais de perto Deus em nossos corações. E assim todas as bem-aventuranças neste dia. Então o Natal é esta época do ano que nós ficamos envolvidos por estas vibrações dulcíssimas, ficamos felizes, ficamos esperançosos. Cada um de nós tem uma história do dia do Natal, cada um de nós pode dar um presente hoje, cada um de nós pode desejar um Feliz Natal. E o presente que nós podemos dar ao aniversariante é fazendo esta opção para o bem, é abraçando seus ensinamentos, é alcançando a nossa mão e dizendo ao nosso irmão: eu caminho contigo, eu vou dividir a tua dor, eu quero te ajudar a carregar esta dor que tu carregas, vamos dividir. Então, meus irmãos, são tantas mensagens do dia do Natal, mas queremos desejar a todos um Feliz Natal e que possamos ter este Natal todos os dias em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site